Lamáquia derramando grana no Vasco, Pedrinho otimista em uma reviravolta, Ryan se tornando a maior venda da história. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes, eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo neste plantão, trazendo os principais assuntos e notícias do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina, mas antes eu conto com o seu moral. Não é inscrito aqui no canal, o botão abaixo escrito inscreva-se. Ative o sino das notificações na opção todos, deixe o like no vídeo. É muito importante para o nosso trabalho, é importante demais para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é importante, ainda mais nesse momento tão difícil. Por isso te agradeço pelo like, pela inscrição. E agora, sem mais delongas, vamos ao que interessa. As informações, repito, do legítimo clube do povo. Para quem quer ver o barco afundar, esse é o clube, é o legítimo clube do povo. É o clube que, enquanto houver um coração infantil, o Vasco é imortal. E apesar dos pesares, torcedor, estamos juntos nessa caminhada pelo melhor do Vascão. Fato é que, durante essa cobertura da Copa do Mundo, uma correria, estou nesse momento aqui no aeroporto em uma conexão. A seleção brasileira volta a treinar amanhã em New Jersey. Então estamos saindo aqui de Miami e voltando para, primeiramente, New York, para acompanhar o treino da seleção. Mas parei tudo aqui agora para trazer essas últimas notícias do nosso Vascão. Primeiro momento, claro, prestar toda a solidariedade. E o Vasco, na sua rede social, se prestou a isso. O Vasco prestou a solidariedade ao povo venezuelano após toda situação de sido devastado por conta dos terremotos que atingiram o país, e fica aqui junto ao Vasco os nossos pensamentos e orações para que as famílias que foram afetadas pela tragédia, desejamos toda a sorte e esperança a todos nesse momento tão difícil. Foi o que o Vasco publicou nas suas redes sociais e aqui usamos a mesma palavra, as mesmas palavras publicadas do Vasco para prestar nossa solidariedade. Passando nisso, existe também esse fator, né? Os últimos dias no Vasco devastador, né? O sentimento realmente passou um furacão. E o Vasco nesse momento sem técnico, as contratações ainda travadas, negociações em relação a jogadores na janela travado. Mas o Pedrinho, que fez um pronunciamento, uma entrevista exclusiva com os amigos do canal Atenção Vascaínos, a informação de hoje é que há um otimismo do lado do Pedrinho para que a liminar que o tirou do comando da SAF seja derrubada em breve. Está na expectativa que, mais tardar, nessa sexta-feira, haja uma reviravolta. Nesse momento, o Pedrinho está também otimista. Eu vou trazer alguns detalhes, algumas consequências dessa tomada de decisão irresponsável. Uma tomada de decisão irresponsável. Essa é a realidade. Agem de uma forma política e acabam prejudicando em outras formas o clube. Isso, infelizmente, por isso que a torcida nesse momento quer uma reviravolta. A Força Jovem, inclusive, se prontificou hoje, soltou uma nota oficial sobre a venda da SAF, porque todos querem prezar pelo bem do Vasco, estão todos cansados dessa situação. Uma vez eu conversando até com o Pedrinho em off, após um jogo, uma vitória do Vasco, parei ele no carro e falei: Pedrinho, também a gente tem que olhar para o lado espiritual. Independente da sua fé, da sua religião, eu respeito a todos. Se você vai rezar, orar, enfim. Mas, cara, parece que há uma coisa espiritual pesada. Isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Porque o Vasco representa o povo, o Vasco representa as crianças. Vai muito além de um futebol, de uma partida de futebol. E a gente sabe que, nesse momento, está por um triz para sair a venda da SAF. E acontece essa reviravolta. Eu falo isso do fundo do meu coração, como torcedor, como apaixonado pelo Vasco. Mas a gente crê que vai acontecer essa reviravolta. A gente acredita que as coisas vão melhorar para o Vasco. Galera, vamos falar aqui, passando um pouco aqui até do sentimento, falar sobre as consequências, né, dessa tomada de decisão. Um dos primeiros reflexos da briga política nos bastidores
pode ser visto já no próximo jogo, no dia 16, contra o Vitória. O jogo foi antecipado e a empresa aérea Placar de José Lamáquia, que cediu os aviões fretados gratuitamente para o Vasco. Nesse momento, o Vasco realizar o voo, os jogadores chegarem no conforto e na segurança, acaba de comunicar que, diante do imbróglio na justiça, não levará o time para Salvador. Com isso, a Vasco SAF terá que arcar com todas as despesas. Tá aí, ó. Parabéns. Parabéns aos envolvidos. Parabéns. Parabéns a todos envolvidos nessa situação. Porque olha as consequências já. Tendo que arcar voo, afetando na logística. Parabéns. Essa é a questão que cansa, que desgasta, que corrompe, que destrói, que corrói, infelizmente, o nosso clube. Por conta de decisões, questão de ego político. E quem é responsável por essa decisão tem que botar a cara, tem que falar. Um problema é que ninguém fala. Ninguém fala. O Pedrinho falou, o Lamáquia falou, e quem está no poder? E quem foi responsável por essa decisão? Não vai falar? Deveria falar. Bom, vamos agora falar sobre o Lamáquia, né? Porque o Lamáquia, ele já está pronto para derramar a grana. Inclusive, ele fala o seguinte, na pergunta do Pedrosa: a Leila Pereira, ela tem alguma interferência com o Vasco? O Lamáquia responde: Leila está totalmente fora de qualquer assunto do Vasco. Quem está fazendo isso é meu filho e eu. Estou abrindo meu coração. Já estávamos prontos, iríamos colocar 500 milhões e assumir o fluxo de caixa estimado em mais de 1 bilhão e resolver com os credores, CT e tudo mais. E assim, quem está falando isso é uma pessoa que tem credibilidade, é uma pessoa que tem know-how no mercado financeiro. Mas, infelizmente, decisões foram tomadas e as consequências estão aí. Queremos uma reviravolta. Se você acredita nisso, torcedor, quero saber muito a sua opinião aqui. A gente não é muito de dar opinião, e sim informação. É claro que muitas vezes o sentimento de torcedor acaba aflorando, mas a gente está aqui para trazer essa informação. E essa informação, que o Lamáquia já estava pronto para derramar o dinheiro. O Vasco precisa de investimento, dinheiro, para poder gerir o futebol. Falando nisso, o Rayan, que ontem foi muito elogiado pelo técnico Carlo Ancelotti, o Ancelotti falou que o Rayan, ele tem um potencial que ele ainda não tem a noção de onde o Rayan pode chegar. Incrível, né? Incrível o quanto o nosso cria estava fazendo a diferença. Merecia fazer aquele gol, porque ele recebe um passe, ele domina já tirando o zagueiro, e ali o goleiro da Escócia fez uma grande defesa. E por isso que o Rayan vai ser a maior venda da história do Bournemouth. O Vasco vai ter 5% do mecanismo de solidariedade, e o Bournemouth trata nesse momento como uma negociação, como uma venda inegociável. Os ingleses não estipularam um preço pelo atacante, pois não possuem desejo de vendê-lo este ano. Mas a gente sabe que o Rayan vai ser a maior venda da história do Bournemouth, porque só a multa rescisória dele é de 100 milhões de euros. Então o Rayan já nos olhares do mundo, da Europa, do futebol europeu, e sobretudo, quem diria, né? Quem diria? E aí a gente tem que também enaltecer ele, que foi o trabalho do Diniz com o Rayan naquela época, falando que ele ia para a seleção brasileira, ele se destaca no Vasco, na Premier League. Ah, John, por que você está falando do Rayan? O Rayan esse ano jogou no Vasco. Então ele é cria. E é muito agradável ver o Rayan se destacando, entrando como titular no lugar. E já assumiu a posição, tá? O Rayan é o titular hoje no lado direito na seleção brasileira. Galera, são essas as notícias. Lamáquia derramando grana, Pedrinho otimista, Rayan nos olhares da Europa. A gente traz mais informações no próximo vídeo. BTB Esportes em todos os lugares.
Saudações vascaínas.